No ventre da mãe nasceu um mundo, no escuro quente que aprende a pulsar. Antes da palavra já havia um ritmo, um coração ensinando a amar. Ela é casa antes do caminho, é a raiz que sustenta o chão. É o primeiro silêncio da vida, virando presença em sensação. Não fala em palavras, mas tudo em nós escuta. No calor do corpo, na presença que nos funda. Mãe, primeira casa que eu habitei, primeiro mundo que eu toquei. Mãe, chama viva que me acendeu, amor que em mim floresceu. Mãe, mesmo quando não está, é raiz que pulsa em mim. Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um curso, Agora mesa sistêmica multidimensional. Através da mesa sistêmica a gente tem como trabalhar o campo sistêmico do cliente. É mais ou menos parecido com a constelação sistêmica de Bert Helling, É dentro deste mesmo princípio, mas é um exercício mais focado a uma determinada situação. Por exemplo, aqui a gente vai identificar que tipo de sentimentos podem estar atrapalhando o campo do utente e com isso ele não consegue, por exemplo, prosperar, ele não consegue ter um bom relacionamento, às vezes tem uma dor que ele carrega no seu subconsciente e que ele não sabe o que é. Às vezes é algo que veio lá da gestação, às vezes é um segredo de família que pode estar atrapalhando o campo da pessoa, às vezes é um abuso na infância, enfim. Às vezes a gente precisa entender como funciona o campo, porque veja bem, todos nós somos frequência e vibração, somos energia. E nós carregamos dentro de nós o campo ao qual nós fomos originários, Nós temos aqui no nosso corpo, na nossa aura, na nossa alma, todos aqueles que vieram antes de nós, pois nós somos 50% papai, 50% mamãe. Quando nosso pai e a nossa mãe se uniram e conceberam o nosso corpo, nós fomos gerados, a gente traz memórias que eles carregam dentro deles, que são frequência e vibração, energia, que quer a gente queira ou não, está ali registrado no nosso DNA, na nossa genealogia. Então, às vezes a gente não prospera por lealdade a um sofrimento que a nossa mãe pode ter sofrido enquanto a gente era criança, às vezes, ou então por lealdade pela nossa família, ser uma família humilde, de ter vindo de muita dificuldade financeira. Às vezes a gente quer prosperar e está preso a uma energia, uma frequência, como se aquilo ali fizesse parte de nós, e a gente precisa identificar que aquilo ali não é a nossa realidade, não faz parte da gente, mas a gente não precisa carregar, mesmo porque tudo é causa e efeito, Tudo tem o positivo e o negativo nas histórias. E se a nossa mãe cocriou uma realidade negativa para ela, foi a ação dela, o movimento dela que fez com que ela tivesse um resultado negativo na vida dela. E não é porque ela é a nossa mãe, a gente precisa, por lealdade, continuar o legado de tristeza, de dor, de sofrimento que um dia ela passou. Às vezes a pessoa carrega um fardo maior do que realmente é seu.
né? Às vezes carrega uma responsabilidade de algo que você não fez, né? Então a gente precisa identificar se existe algum tipo de energia nesse sentido, né, no campo. Identificando, a gente vai trabalhar. A mesa de Nossa Senhora, ela tem várias ferramentas. Elas têm ervas que podem nos ajudar numa limpeza vibracional, né, num banho de assento, num banho de ervas. Aqui nós temos um gráfico de emaranhamentos que a nossa família pode ter conexão conosco, situações mal resolvidas que precisam ser trabalhadas. Aqui nós temos um gráfico da nossa ancestralidade paterna e materna, se existe alguma energia, algum ancestral nosso que pode, porventura, estar interferindo na nossa realidade hoje. Às vezes você carrega uma lealdade por uma dor que a sua bisavó teve, mas eu nem conheci minha bisavó, Kátia. Como é que eu posso repetir um padrão da minha bisavó se eu nem sei quem ela foi? Mas você não sabe, mas as suas células, os seus órgãos, o seu corpo, o seu sangue sabe. Por quê? Porque ele carrega as memórias do seu pai, da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó. Tudo isso está ali registrado, né? Quando a gente lança, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, porque tudo que a gente lança no universo é uma ordem, né? O verbo, ele é muito poderoso, tanto que lá na Gênesis, né, fala, e o princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e Deus viu que a luz era boa, né? E decretou que haja luz, e a luz se fez. Deus é uma energia amorfa, é uma consciência cósmica universal que, ao ser ativado, né, um desejo, né, ao ser criado mentalmente, né, um projeto, por isso que a gente costuma chamar Deus de o grande arquiteto do universo, né? Quando ele cria algo mentalmente, né, consciencialmente, aquilo que ele projetou aqui, né, aquilo começa a criar forma. É como se saísse de um vácuo aonde nada existe, mas ao mesmo tempo existem infinitas possibilidades de criação. Entra em contato com uma energia fértil, né, com a matéria, e ali começa aquilo a criar, né? Aí a gente vai ver o princípio do sagrado feminino e do masculino. Para que exista a vida em abundância, para que algo se materialize, necessariamente precisa ter uma energia masculina e uma energia feminina para que aquilo ali aconteça. Então, a gente precisa entender que nós somos a criação, né? Nós somos o resultado da junção de um masculino e de um feminino que, ao se completarem, formaram uma terceira energia. Aqui nós vamos ver na nossa mesa, né, o princípio do mercúrio, enxofre e o sal, né, que é a Santíssima Trindade, né? Deus Criador e deusa criadora se uniram para formar o ser humano, para formar o universo. Existe uma força primordial originária, onde um criador e uma criadora, pai e mãe, se uniram e formaram uma terceira força, né? Por isso que Jesus dizia: vós sois o sal da terra, que nós somos o resultado de um masculino e de um feminino, de um espírito, de uma matéria, que ao se complementarem, né, formam uma terceira pessoa, que é o Filho. Aí a gente vai ver em mitologias, na religião, né, Filho, Espírito Santo, o Deus, a deusa
e o Filho. A gente vai ver a Trindade como a base de tudo no universo. E a Trindade, ela é um tripé. E um tripé, né, ele é uma força indestrutível. Né? Você pode pegar uma mesa de quatro pernas e forçar, e se uma quebrar, a mesa vai ficar bamba. Mas um tripé, ele é muito difícil de você destruir, de você dele não ter solidez, força. Então, essa Trindade, ela é muito forte, muito importante, e a gente vai ver a Trindade, né, nas três deusas, né, na donzela, na mulher madura e na mulher mais velha, na Wicca, né, na anciã. A gente vai ver lá na mitologia nórdica, nas Nornes, que são as deusas do destino, a deusa do verde, né? A gente vai ver a deusa do passado, do presente e do futuro. Tudo isso, né, faz parte da criação. Então é uma coisa que a gente precisa ter em mente, né? Para que a gente esteja aqui hoje, a gente teve um pai, uma mãe, né? E essa mãe, esse pai também teve um pai, uma mãe, né? E nós somos 50% do pai e 50% da mãe. A gente carrega a força, as memórias, os medos, as inseguranças, os talentos, né? O caráter. Tudo isso a gente traz da nossa ancestralidade. E por conta disso, né, existe uma força invisível que compõe o nosso campo sistêmico, nosso campo vibracional. Tudo no universo é formado por sistemas, né, tanto no macrocosmos como no microcosmos. E a nossa família também é um sistema, né, é um clã familiar aonde nós somos pertencentes. E esse clã, ele se organiza dentro de todos aqueles que um dia fizeram parte ou fazem parte desse projeto de vida que é a família, né, biológica. Então, a gente carrega, querendo ou não, né, crenças, padrões, limitadores, talentos, coisas positivas e coisas negativas no nosso inconsciente. E a gente não tem a menor noção disso, e às vezes isso pode trazer muito sofrimento, muita trava, muito bloqueio na vida da gente, e a gente não consegue entender aonde está a origem desse bloqueio. Meu pai era maravilhoso, minha mãe também, sempre, a nossa família sempre foi uma família muito unida, mas eu não sei por que ninguém prospera, ninguém dá certo. Não sei se tem uma maldição familiar, se tem um estigma negativo, não sei, né? Incrível, todo mundo na minha família é pobre, ninguém vai para frente. O que será isso? Às vezes é uma memória de uma guerra, de uma escassez, dos parentes, né, que vieram antes, que está tão enraizado no campo familiar, que todos não se sentem merecedores de prosperar, porque se prosperar é como se estivesse traindo aqueles que vieram antes. Meio louco isso, né? Mas eu nem conheci minha avó, como é que eu posso ter lealdade sobre algo que eu não conheci? Mas o seu corpo tem memória, ele tem, ele carrega dentro dele a história de todos que vieram antes de você, quer você tenha consciência disso ou não. E até a 7ª descendência, né? Essa memória ela é muito presente, ela é muito viva dentro de nós, e ela tem uma força que pode tanto nos alavancar quanto nos derrubar. E quando a gente descobre isso, quando a gente entende como isso funciona, a gente tem como soltar, né, liberar, honrar. Por isso que Jesus dizia: honrai pai e mãe. Mas isso não significa que você, ao honrar o seu pai e a sua mãe, você tem que carregar ele com você a sua vida inteira e pegar a dor e o peso das más escolhas que eles fizeram
para você. Não, honrar esse útero, essa mulher e esse homem que te deram a vida, que te deram a oportunidade de você estar aqui hoje, né? Que traz dentro de você a força, a coragem de seguir em frente, mas que se eles trazem comportamentos negativos, caráter que não condiz com aquilo que você acredita que deva ser um caráter positivo, você pode deixar com eles o que não te pertence, aquilo que não é seu, e seguir em frente sem nenhum peso na consciência, porque você é responsável por aquilo que você cocria para a sua vida. É você que abre as estradas da sua história, da tua trajetória. Só você sabe o que as suas sandálias sabem o que o seu pé passou para chegar onde você está hoje. Então, a partir do momento que você cria consciência de que a sua história, né, é cocriação sua, você olha para eles com amor, com carinho, com respeito, mas você não precisa trazer o desequilíbrio que está neles. Doenças, desequilíbrios psicológicos, alcoolismo, droga, né, coisas depreciativas, né? Ah, filho de peixe, peixinho é. Nem sempre. Às vezes o filho de peixe, se aquele peixe for um peixe positivo e que é legal levar aquela força para frente, que assim seja. Aí se for um peixe negativo, depressivo, né, que enxerga a vida de uma maneira ruim, você não precisa carregar aquele estigma negativo com você porque ele é teu pai. Você não precisa ser alcoólatra porque teu pai era alcoólatra. Você não precisa bater na tua mulher porque teu pai batia na tua mãe. Porque foi assim que você foi educado e é assim que tem que ser. Não. Quando você compreende que aquilo é algo negativo, que aquilo não é bom, que aquilo maltrata, que aquilo faz mal, que aquilo faz doer, você tem sim a consciência de poder ser diferente. Né? Você não vai deixar de ser filho daquele homem, daquela mulher, mas você pode criar uma nova história, uma nova experiência para você e seguir em frente da melhor maneira possível. Aqui na mesa, né, nós temos a egrégora de Nossa Senhora de Fátima, que é Nossa Senhora, traz o comando Santa Esmeralda, porque é uma mesa de cura, é uma mesa de cura multidimensional. A gente vai trabalhar vida atual, vidas passadas, vidas paralelas, ancestralidade, tá? Nós temos aqui resgate kármico, transformações, orações. Aqui é uma ferramenta de uma pessoa que pode estar carregando o peso de uma família inteira nas costas e precisa liberar essa energia. Isso aqui está muito pesado. Benzimentos, câmara de cura, emaranhamentos, ligação sistêmica, tudo isso a gente pode ver na nossa mesa, né? Parasitas familiares, ou seja, parasitas que vêm há milhares de anos, né? Atrapalhando através de magia, negatividade, contratos religiosos feitos que trouxeram maldição familiar. Tudo isso a gente pode identificar e transformar, transmutar através dos cristais, através do equilíbrio dos chakras, das frequências, das ervas e também do oráculo dos anjos e muito mais. Quer aprender, quer saber um pouco mais sobre esse sistema? Já está na nossa plataforma, né? A mesa sistêmica multidimensional. Estou esperando você. Vem aprender.